Sofia tinha apenas 8 anos quando descobriu que desenhar era sua forma de falar com o mundo. Enquanto outras crianças da pequena cidade de Itapetininga brincavam com bonecas ou jogavam videogame, ela passava horas debruçada sobre folhas de papel, criando universos inteiros com lápis de cor gastos e canetinhas que já não pintavam direito. A casa onde morava com a mãe Carmen e o avô Miguel era simples, mas cheia de amor. Carmen trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a família, e Miguel, aposentado da construção civil, cuidava de Sofia enquanto a filha trabalhava. As tardes eram mágicas, vô e neta compartilhavam histórias, piadas e, principalmente, uma paixão avassaladora pela seleção brasileira. Miguel havia acompanhado a seleção desde os anos 70, quando viu Pelé pela primeira vez em uma Copa do Mundo na televisão em preto e branco de um bar da cidade. Era como assistir deuses jogando futebol, costumava dizer. Agora, aos 67 anos, essa paixão havia se tornado o centro de sua aposentadoria, especialmente depois que soube da contratação mais surpreendente da história do futebol brasileiro. Em dezembro de 2025, a CBF havia anunciado algo inédito. Carlo Ancelotti, o técnico italiano mais vitorioso da história, aceitara o desafio de comandar a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. A notícia abalou o futebol mundial, e Miguel não conseguia conter sua empolgação. Imagina só, Sofia. O homem que ganhou 5 Champions League vai treinar nosso Brasil, dizia ele, caminhando pela casa com uma energia que não demonstrava há anos. Toda terça e quinta, religiosamente, Miguel e Sofia se sentavam na poltrona favorita dele para assistir aos jogos da seleção sob o comando de Ancelotti. O primeiro amistoso foi contra a Argentina, e a vitória por 2-1 fez Miguel chorar de emoção. Vô, por que o técnico italiano fica sempre de braços cruzados? Perguntou Sofia um dia, observando Carlo Ancelotti na lateral do campo durante um jogo contra o Uruguai. Miguel sorriu, ajeitando os óculos que insistiam em escorregar pelo nariz, porque ele está pensando, minha neta. Um gringo que veio treinar nosso Brasil precisa ver tudo que a gente não vê. Precisa entender nossa alma, nossa ginga, nosso jeitinho brasileiro. Desde então, Sofia começou a prestar atenção em Ancelotti. Havia algo fascinante na forma como ele comandava jogadores brasileiros. Enquanto outros técnicos estrangeiros tentavam impor seus métodos europeus, ele respeitava o futebol arte brasileiro, apenas organizando com sua sabedoria tática italiana. Seus olhos experientes pareciam enxergar a essência do futebol brasileiro, e Sofia ficava imaginando como ele havia conquistado o coração de craques como Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Foi assim que nasceu sua primeira obra dedicada ao técnico italiano da seleção. Em uma folha de papel sulfite amarelada pelo tempo, ela desenhou Ancelotti com aquela expressão pensativa característica e os braços cruzados, mas agora vestindo a camisa amarela da CBF. O desenho de Sofia era único, não se preocupava em fazer rostos perfeitos ou proporções exatas. Suas criações transbordavam emoção pura. No papel, Ancelotti ganhava um coração gigante no peito, com pequenos jogadores da seleção dançando samba dentro dele como se fossem habitantes de um mundo mágico. Ao redor da figura, com sua caligrafia ainda em formação, escrevia frases como "Obrigada por fazer meu vô feliz", "Você é o melhor técnico do mundo" e "Forza Brasil" com amor italiano. Miguel ficou tão emocionado com o primeiro desenho que o pendurou na geladeira, ao lado das contas de luz e dos lembretes do médico. "Esta menina tem um dom", dizia para os vizinhos que vinham visitá-lo. "Ela desenha o coração do nosso futebol." As semanas se transformaram em meses, e Sofia continuou criando. Cada vitória da seleção era celebrada com um novo desenho. Quando o Brasil vencia uma partida difícil, ela desenhava Ancelotti com uma coroa verde e amarela. Quando empatava, o retratava segurando as mãos de todos os jogadores em uma grande roda. Seus desenhos contavam histórias que palavras não conseguiam expressar, mostrando como um técnico italiano havia se tornado parte da alma brasileira. Foi em uma manhã de março de 2026 que tudo mudou. Miguel acordou sentindo uma dor estranha no peito e uma fadiga que não conseguia explicar. Carmen o levou ao médico, e depois de uma série de exames que pareceram eternos, veio o diagnóstico que ninguém queria ouvir: câncer de pulmão, em estágio avançado. "Quanto tempo?", perguntou Miguel com a serenidade que sempre o caracterizou. "Difícil dizer. Talvez 6 meses, talvez 1 ano. Vamos começar o tratamento e ver como seu corpo responde", respondeu o médico. Carmen chorou todas as lágrimas que tinha guardado nos últimos anos. Sofia, mesmo sem entender completamente a gravidade da situação, percebeu que algo muito sério estava acontecendo.
Foi neste momento que seus desenhos ganharam um significado ainda mais profundo. Durante as sessões de quimioterapia no hospital regional, Sofia levava sempre um desenho novo para mostrar ao avô. A cada nova criação, Miguel sorria e dizia que eram seus amuletos da sorte para a Copa do Mundo que se aproximava. Os outros pacientes da clínica oncológica também começaram a esperar pelos desenhos da menina. Ela criava pequenas obras para todos, senhoras com as cores da bandeira brasileira nos cabelos, homens com capas de super-heróis verde e amarelo, crianças jogando futebol em campos que se estendiam até o infinito. Sabe, Sofia, disse Miguel em uma tarde particularmente difícil, depois de uma sessão que o deixou muito debilitado, eu sempre sonhei em ver o Brasil campeão do mundo novamente. Queria apertar a mão do Ancelotti, dizer para ele como ele devolveu a esperança para nós brasileiros. Mas acho que não vou conseguir ver a Copa. A voz dele falhou no final da frase. Sofia segurou a mão do avô, sua mente de 8 anos trabalhando furiosamente. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela criou seu desenho mais especial, Ancelotti e Miguel juntos, assistindo ao Brasil levantar a taça da Copa do Mundo nas nuvens, enquanto anjos com camisas da seleção jogavam futebol ao redor deles. Na parte de baixo, com sua melhor letra, escreveu, para o técnico que trouxe o sonho de volta ao Brasil, do vô Miguel e da Sofia. O Senhor faz meu vô sorrir mesmo quando ele está triste. O tratamento de Miguel durou 5 meses. 5 meses de altos e baixos, de esperança e desespero, de desenhos e histórias compartilhadas sobre a preparação da seleção para a Copa. Sofia criou mais de 50 desenhos neste período, cada um documentando uma emoção, um momento, uma memória. Miguel guardava todos eles em uma pasta especial, organizados por data, como se fossem documentos preciosos de uma vida bem vivida. Quando o Brasil for campeão, dizia ele nos dias bons, vamos mandar todos esses desenhos para o Ancelotti. Ele precisa saber que tem uma torcedora especial aqui em Itapetininga. Quando Miguel partiu, em uma manhã silenciosa de agosto de 2026, Sofia sentiu como se uma parte do mundo tivesse perdido a cor. A Copa do Mundo estava a apenas 2 meses de distância, mas ela não conseguia sentir empolgação. Ficou com a pasta cheia de desenhos e uma dor no peito que parecia não ter fim. Pela primeira vez em sua vida, não conseguia desenhar. As folhas em branco pareciam zombar dela, e os lápis de cor permaneciam intocados na caixa. Carmen estava desesperada. Sua filha havia se tornado uma sombra do que era antes. Não falava sobre a seleção, não assistia aos jogos de preparação, mal comia. Era como se a criatividade tivesse morrido junto com Miguel. Professores, psicólogos, parentes, todos tentaram ajudar, mas Sofia permanecia em seu silêncio colorido de tristeza. Foi então, um mês antes da Copa do Mundo, que Carmen teve uma ideia que mudaria tudo. Navegando na internet em um momento de desespero, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar sua filha, Carmen descobriu algo extraordinário. A seleção brasileira faria sua preparação final em São Paulo, na Granja Comari que havia sido temporariamente transferida para a capital paulista. Ancelotti daria uma coletiva de imprensa aberta ao público no Pacaembu, onde apresentaria a lista final dos 23 jogadores convocados. Carmen olhou para sua conta bancária e viu os míseros R$ 200 que havia conseguido economizar. Olhou para Sofia, que brincava distraidamente com os desenhos do avô, e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Vendeu a televisão velha, pediu dinheiro emprestado à irmã, trabalhou extras fins de semana inteiros, em uma semana, havia juntado o suficiente para 2 passagens de ônibus para São Paulo e uma noite em uma pousada barata. Vamos levar seus desenhos para o técnico da nossa seleção, disse para Sofia, mostrando as passagens. Tenho certeza de que o vô Miguel gostaria que você mostrasse para o Ancelotti como ele fez a gente acreditar no Brasil novamente. Pela primeira vez em meses, Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Sofia escolheu cuidadosamente 3 desenhos para levar. O primeiro que havia feito de Ancelotti com a camisa da CBF, o desenho com o avô assistindo ao Brasil campeão nas nuvens, e um terceiro que criará especialmente para a viagem, Ancelotti rodeado por todos os jogadores da seleção, incluindo uma versão dela mesma e do avô Miguel torcendo nas arquibancadas. A viagem de ônibus de Itapetininga para São Paulo durou 6 horas. Sofia passou o tempo todo olhando pela janela, imaginando como seria encontrar o técnico que havia devolvido os sonhos aos brasileiros. Carmen rezava silenciosamente, esperando que aquela aventura louca pudesse devolver a alegria à filha. Chegaram a São Paulo na véspera da coletiva. O hotel onde a comissão técnica da seleção estava hospedada fervilhava de jornalistas, torcedores e curiosos.
Carmen e Sofia se juntaram à multidão, armaram uma pequena barraca improvisada com lençóis na calçada e passaram a noite na rua, junto com centenas de outros torcedores que queriam ver de perto o técnico italiano que havia conquistado o coração brasileiro. Na manhã seguinte, 2 horas antes da coletiva, um movimento na entrada do hotel chamou a atenção de todos. Carlo Ancelotti saiu para sua caminhada matinal tradicional, acompanhado apenas por um segurança da CBF. Mesmo em roupas casuais, uma camiseta verde da seleção e tênis confortáveis, tinha aquela presença serena que Sofia reconhecia da televisão. Ele acenou para os torcedores que gritavam Ancelotti. Ancelotti, e começou sua caminhada pela região da Vila Olímpia. Carmen empurrou Sofia gentilmente. Vai, minha filha. Mostra para ele. Sofia se aproximou timidamente, segurando a pasta com os desenhos contra o peito como se fosse um escudo protetor. Ancelotti, percebendo a menina pequena que o seguia, parou e se virou com um sorriso gentil. Bom dia, pequena, disse ele em português com sotaque italiano, resultado de meses vivendo no Brasil. Sofia estendeu o primeiro desenho com as mãos tremendo visivelmente. Eu fiz isso para o senhor. Meu vô era muito fã do senhor e da nossa seleção. Ancelotti pegou o desenho, por um momento que pareceu eterno, ficou em completo silêncio. Seus olhos, treinados para ler jogos de futebol complexos, agora percorriam cada detalhe daquela obra de arte infantil, ele próprio vestindo a camisa amarela, o coração gigante cheio de jogadores brasileiros, a mensagem escrita com amor, e principalmente, aquela representação dele como parte da família do futebol brasileiro. O que aconteceu depois surpreendeu até mesmo o segurança da CBF que o acompanhava. Ancelotti se ajoelhou ali mesmo na calçada movimentada de São Paulo, ficando na altura de Sofia. Seus olhos, conhecidos por raramente mostrarem emoção durante as partidas mais tensas, estavam claramente marejados. Com a voz embargada pela emoção, ele disse em português que havia aprendido nesses meses no Brasil. Muito obrigado, pequenininha. Está lindo demais. Muito especial para mim. Então, ele fez algo que surpreendeu até mesmo o staff da CBF que observava de longe. Tirou uma caneta do bolso, no verso do desenho, começou a escrever uma longa mensagem. Sua letra, acostumada a desenhar táticas e estratégias, agora desenhava palavras de carinho em português e italiano misturados. Depois de terminar, chamou Sofia para mais perto e sussurrou em seu ouvido. Seu nono deve estar muito orgulhoso de você, Piccola. Ele está torcendo pelo Brasil lá de cima, junto com todos os brasileiros que amam nossa seleção. Sofia começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e inexplicável que brotava do fundo de seu coração. Era como se, naquele momento, ela pudesse sentir a presença do avô Miguel aprovando tudo aquilo, feliz por ver que seu sonho de conhecer o técnico da seleção estava se realizando através dela. Ancelotti a abraçou, e ali, na calçada de São Paulo, 2 pessoas que viviam em mundos completamente diferentes se conectaram através da arte pura e do amor ao futebol brasileiro. Mas a surpresa estava apenas começando. Ancelotti se levantou, vendo que Sofia tinha mais desenhos na pasta, pediu para ver todos. A cada nova obra, sua expressão de surpresa e admiração crescia. Quando chegou ao desenho com Miguel assistindo ao Brasil campeão nas nuvens, ele teve que respirar fundo para controlar a emoção. Este homem era seu avô? Perguntou, apontando para a figura de Miguel no desenho. Sim, respondeu Sofia, ainda soluçando. Ele morreu antes da Copa. Ele disse que o Senhor trouxe a esperança de volta para o futebol brasileiro. Que o Senhor entendeu nossa alma. Ancelotti fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa para Miguel. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão que mudaria a vida de Sofia para sempre. Ligou para Rodrigo Caetano, coordenador da seleção, e, em português rápido misturado com italiano, deu várias instruções. Depois se virou para Sofia e Carmen. Hoje é dia especial. Vocês vão vir comigo para a coletiva. Ele havia decidido que Sofia seria sua convidada especial na apresentação da lista final da Copa do Mundo. Foram para um café próximo ao hotel, onde Sofia, incentivada pela gentileza de Ancelotti, começou a contar detalhes sobre Miguel. Falou sobre as tardes assistindo jogos da seleção, sobre como o avô ficou emocionado quando soube da contratação dele, sobre como Miguel guardava todos os seus desenhos como se fossem tesouros. Sabe, disse Ancelotti, segurando uma xícara de café enquanto ouvia atentamente, quando aceitei treinar o Brasil, minha família na Itália achou que eu estava louco. Deixar o Real Madrid para treinar uma seleção?
Mas vocês brasileiros me ensinaram algo especial, que o futebol não é só tática, é paixão, é arte, é amor. Seu nono Miguel entendeu isso. Ele viu que eu vim para o Brasil não para mudar vocês, mas para aprender com vocês. Ele contou para Sofia sobre seus primeiros meses no Brasil, sobre como aprendeu português conversando com os jogadores, sobre como descobriu que o futebol brasileiro tem uma alma única que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Vinícius Júnior me ensinou a palavra saudade. Agora eu entendo o que significa. A conversa durou mais de 2 horas. Ancelotti parecia genuinamente interessado em cada palavra que Sofia falava. Perguntou sobre a escola, sobre outros desenhos, sobre o que ela achava da seleção. Sofia, por sua vez, fez perguntas sobre os jogadores, sobre como era treinar craques brasileiros, sobre suas chances na Copa do Mundo. Posso fazer uma pergunta? Disse Sofia, com a curiosidade típica das crianças. Claro, Bambina. O que é mais difícil, treinar times grandes da Europa ou treinar o Brasil? Ancelotti riu, uma risada genuína e calorosa. Treinar o Brasil é como dirigir uma Ferrari. Você não pode lutar contra sua natureza, só pode guiá-la para mostrar toda a sua beleza. Os brasileiros já sabem jogar futebol. Eu só organizo para que possam voar. Foi então que Ancelotti fez algo que ficaria para sempre na memória de Sofia. Ligou diretamente para o presidente da CBF e explicou a situação. Depois de uma conversa que Sofia não entendeu completamente, mas que claramente era sobre ela, desligou o telefone com um sorriso enorme. Sofia, você vai ser minha convidada especial na coletiva de hoje. E mais, você vai conhecer todos os jogadores da seleção antes de eu anunciar a lista final. Carmen quase desmaiou. Sofia ficou sem palavras por alguns minutos, apenas olhando para Ancelotti como se ele fosse um mágico que havia acabado de fazer o impossível acontecer. E tem mais uma coisa, disse Ancelotti, piscando para Sofia. Quero que você desenhe algo especial durante a coletiva. Algo que capture como você se sente sabendo que o Brasil vai para a Copa do Mundo. Pode fazer isso? Sofia acenou com a cabeça tão vigorosamente que Carmen teve medo de que ela machucasse o pescoço. Naquela tarde, no centro de treinamento da CBF, Sofia viveu um sonho que nem nos seus desenhos mais fantásticos havia imaginado. Conheceu Vinícius Júnior, que disse, seus desenhos são mais bonitos que meus dribles, e desenhou uma pequena bola ao lado de sua assinatura. Neymar ficou impressionado com a criatividade dela e pediu para ela desenhar ele fazendo um drible da vaca no papel. Hendrick, ao saber que Sofia tinha a mesma idade que ele tinha quando sonhava em jogar pela seleção, contou que também desenhava quando criança. Mas meus desenhos eram terríveis, riu ele. Os seus são obras de arte de verdade. Alisson Becker se emocionou ao ver o desenho com Miguel nas nuvens. Meu avô também torcia pela seleção. Ele estaria orgulhoso de ver uma menina como você mantendo viva a paixão pelo nosso futebol. Cada jogador convocado assinou um dos desenhos de Sofia, transformando-os em relíquias ainda mais preciosas. Casemiro escreveu, para a artista que desenha com o coração brasileiro. Gabriel Jesus desenhou uma pequena igreja ao lado de seu nome, dizendo, Deus abençoe seus desenhos. Mas o momento mais emocionante foi quando, durante a coletiva de imprensa, com centenas de jornalistas presentes, Ancelotti fez algo inédito na história das convocações da seleção. Antes de anunciar os 23 escolhidos, disse ele ao microfone, quero dedicar esta convocação a todos os avós brasileiros que ensinam seus netos a amar nossa seleção. Especialmente ao Sr. Miguel, de Itapetininga, que partiu antes de ver seu sonho se realizar, mas deixou sua neta Sofia para torcer por nós. Ele chamou Sofia para o palco, na frente de todos os jornalistas e câmeras do Brasil. Esta menina me ensinou que treinar o Brasil é uma responsabilidade sagrada. Não treinamos apenas jogadores, treinamos os sonhos de 220 milhões de brasileiros. Sofia, segurando um desenho novo que havia feito ali mesmo, a seleção inteira abraçada com o mapa do Brasil ao fundo, entregou para Ancelotti na frente de todas as câmeras. O técnico se ajoelhou novamente, abraçou a menina e disse, esta Copa do Mundo também é para você e para seu nono Miguel. O Brasil inteiro assistiu àquele momento. As redes sociais explodiram com mensagens de carinho para Sofia. O vídeo do encontro viralizou, sendo compartilhado milhões de vezes com legendas em dezenas de idiomas. Durante toda a coletiva, Sofia desenhou. Criou jogadores voando com as cores da bandeira brasileira, Ancelotti com uma coroa verde e amarela, torcedores transformados em estrelas que iluminavam o caminho para a Copa. Sempre que as câmeras focalizavam ela, desenhando concentradamente ao lado do palco,
os comentaristas falavam sobre a menina que conquistou o coração do técnico da seleção. Depois da coletiva, Ancelotti teve uma conversa particular com Sofia e Carmen. "Quero fazer um acordo com vocês", disse ele. "Sofia, você vai ser nossa mascote não oficial nesta Copa do Mundo. Quero que continue desenhando, documentando nossa jornada. E quero que saiba que, aconteça o que acontecer no Mundial, você e seu nono Miguel já nos deram a vitória mais importante, lembrar porque jogamos futebol." Ele entregou a Sofia um kit especial da seleção com seu nome bordado e um cartão com contato direto. "Promete que vai continuar desenhando nossa história? Promete que não vai deixar sua arte morrer?" Sofia prometeu, selando o acordo com um abraço que foi fotografado e se tornou uma das imagens mais icônicas da preparação para a Copa do Mundo. "E mais uma coisa", disse Ancelotti. "Quero que você saiba que, a partir de hoje, você faz parte da família da seleção brasileira. Sempre." Nas semanas que antecederam a Copa do Mundo, Sofia se tornou uma pequena celebridade. Emissoras de TV a convidaram para programas, jornais publicaram suas histórias, e ela ganhou o carinhoso apelido de a artista da seleção. Mas o mais especial eram as mensagens que recebia regularmente de Ancelotti e dos jogadores. Vídeos dos treinos, fotos dos bastidores, sempre com recadinhos carinhosos para ela. Ancelotti havia cumprido sua promessa de fazê-la sentir parte da família. Quando a Copa do Mundo finalmente chegou, Sofia assistiu a todos os jogos do Brasil desenhando. Cada partida era documentada em sua arte única. A estreia vitoriosa, as emoções das oitavas de final, a tensão das quartas, a alegria explosiva da semifinal. Na final contra a França, com o Brasil perdendo por 1-0 até os 43 minutos do segundo tempo, Sofia desenhou furiosamente uma imagem de todos os brasileiros unidos em oração. 2 minutos depois, Vinícius Júnior empatou o jogo. Na prorrogação, quando Endrick marcou o gol do título, Sofia já havia desenhado a comemoração antes mesmo da bola entrar. Quando Ancelotti levantou a taça da Copa do Mundo, as câmeras capturaram Sofia em casa, chorando de alegria e mostrando seu desenho profético para a televisão. Era a imagem de Ancelotti beijando a taça com o fantasma sorridente de Miguel ao seu lado, aprovando tudo. Depois da Copa, Ancelotti fez questão de visitar Itapetininga pessoalmente. Chegou na pequena cidade com a taça da Copa do Mundo, para uma festa que reuniu milhares de pessoas. Mas o momento mais especial foi na casa de Sofia, onde ele viu todos os desenhos que ela havia feito durante o Mundial. "Você documentou nossa história melhor que qualquer jornalista", disse ele, folheando cada desenho com cuidado. Seu nono Miguel estaria tão orgulhoso. Ele viu o Brasil campeão através dos seus olhos. Sofia havia se tornado uma artista reconhecida nacionalmente. Galerias de arte queriam expor seus trabalhos, editoras queriam publicar um livro com suas criações da Copa do Mundo, marcas queriam patrocinar sua arte. Mas para ela, o mais importante era saber que havia honrado a memória do avô Miguel da forma mais bela possível. Havia ajudado a documentar um dos momentos mais gloriosos da história do futebol brasileiro através de sua arte inocente e apaixonada. Anos depois, quando se tornou uma artista profissional de renome internacional, Sofia sempre contava esta história. E terminava suas palestras dizendo: "Meu avô Miguel me ensinou que o futebol é amor. Carlo Ancelotti me ensinou que este amor pode unir países inteiros. E minha arte me ensinou que os sonhos mais impossíveis podem se tornar realidade quando você os desenha com o coração." O desenho original de Sofia com Miguel assistindo ao Brasil campeão nas nuvens hoje está emoldurado no Museu da CBF, ao lado da taça da Copa do Mundo de 2026. É uma das peças mais visitadas, lembrando a todos os visitantes que o futebol é muito mais do que um esporte, é uma ponte mágica que conecta gerações, sonhos e corações em uma só paixão. E toda vez que perguntam a Ancelotti sobre o momento mais especial de sua carreira vitoriosa, ele não fala das Champions League ou da Copa do Mundo conquistada. Ele fala de uma menina de 8 anos com um desenho feito à mão, que lhe ensinou que os verdadeiros troféus da vida são feitos de amor puro, saudade transformada em arte, e sonhos que se realizam de formas que nunca imaginamos possíveis.